muda a nossa história. Deus, ele muda o nosso nome. E na Bíblia, mudar o nome significa mudar a história. Mudar o nome significa virar a página e recomeçar a sua vida. Queridos irmãos, o nome Jacó significa trapaceiro. Trapaceiro. Quem lembra o que Jacó fez? Qual foi a trapaça que ele fez? Ele trocou a herança, do seu irmão por um prato de lentilhas. Ele aproveitou que o irmão estava passando fome e trocou a herança, trocou a bênção por um prato de lentilhas. E ele trazia assim, ele fazia honra ao nome dele. Jacó significa trapaceiro. E quando Deus faz um pacto de aliança com Jacó, ele troca o nome de Jacó. Por isso que existe uma tradição antiga, nos mosteiros, nas casas religiosas, as pessoas costumavam, hoje não é mais obrigado, mas as pessoas costumavam trocar o seu nome. Quem sabe qual era o nome verdadeiro de batismo de Santo Antônio? Fernando de Bulhões. E ele trocou o nome dele por Antônio. Então, o nome Jacó significa trapaceiro. E Deus troca o nome de Jacó e lhe concede o nome de Israel. O nome Israel significa promessa. E Deus, ele dá para Jacó uma nova herança. Deus dá para Jacó uma promessa. E a palavra diz: nada temas, porque eu te resgato, eu te chamo pelo nome. Quando Deus vem dizer nessa palavra, eu te chamo pelo nome, Deus quer dizer que Ele nos conhece por intimidade. E quando Deus cita na palavra Israel, Ele não quer se referir apenas a uma pessoa, Ele quer se referir a uma raça eleita. Por isso todos nós somos Israel, por isso que todos nós somos raça eleita, por isso que todos nós somos herdeiros da mesma promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, porque nós também somos Israel, nós somos a raça eleita de Deus. E assim o Senhor vai dizer: se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não vão te submergir. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Aqui Deus traz duas promessas: uma promessa de ordem natural e uma promessa de ordem sobrenatural. A promessa de passar pela água e não ser submergido é uma promessa de ordem natural, porque quem aqui já teve alguma experiência de afogamento? Nem precisou entrar no mar ou no rio ou na piscina, mas quem já passou aqui por uma experiência de afogamento? Pode levantar assim a mão? Eu já passei por uma experiência de afogamento, sabe como? Tomando banho no chuveiro. Eu estava tomando banho com a boca aberta, entrou uma água, não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei sem ar, e eu pensei que eu ia morrer ali. Eu passei um tempão sem respirar, eu tive uma sensação de afogamento. Mas muitas pessoas já passaram por uma experiência de afogamento no mar, no rio, na piscina e sobreviveram. Então isso é uma promessa de ordem natural, quer dizer, pode acontecer na vida de uma pessoa e não ser algo tão extraordinário. Essa é a promessa natural. E a promessa sobrenatural é quando Deus vem dizer: se caminhares
pelo fogo não te queimarás. Essa sim é uma promessa sobrenatural, porque eu posso passar pelo mar e talvez eu não morra afogado, mas é impossível aos nossos olhos caminhar pelo fogo e não se queimar. Não é verdade? Em todas as forças da natureza, o fogo é o mais forte de todos. Ninguém consegue vencer o fogo. O fogo consegue derreter um ferro. O fogo consegue queimar a madeira. O fogo consegue destruir tudo. O fogo é o maior, é o mais forte dos elementos da natureza. E Deus vem nos dizer que mesmo se eu passar pelo fogo, a promessa que Ele tem para mim, o que Ele tem reservado para mim, mesmo se eu passar pelo fogo, que é o mais forte dos elementos, mesmo assim Ele não terá força contra mim. Deus quer dizer, o que existe de mais forte neste mundo não é capaz de te tocar se eu estiver contigo e se você estiver comigo. Deus quer nos dizer com essas duas promessas que não importa se o meu problema é de ordem natural ou se o meu problema é de ordem sobrenatural, porque às vezes nós passamos por problemas que parece que somente um milagre irá resolver o meu problema. Aí Deus quer dizer o que com essas duas promessas? Que mesmo que o meu problema seja fácil ou impossível, se eu estiver na presença dele, nada poderá me atingir. E assim Deus vem dizer mais uma vez: não temas, não levante, não eleve olhares desesperados, porque eu estou contigo. E parece que nós estamos vivendo ultimamente um tempo de desespero. Um desespero em todas as áreas da nossa vida. Seja na segurança, seja na família, até mesmo dentro da igreja, que deveria ser o lugar em que nós iríamos buscar refúgio e descanso, às vezes é o lugar de maior confronto, problema, e que às vezes eu não encontro a paz que eu desejo, eu encontro guerras e dificuldades. E Deus vem dizer: mesmo se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. E assim, irmãos, a mesma promessa que Deus vem dizer para Jacó, vem dizer para Israel, que somos nós, a sua raça eleita, Ele vem hoje confirmar, Ele vem hoje dizer para você: não importa o que você esteja passando, não importa qual seja o seu problema, não importa se é passar pela água ou não importa se é passar pelo fogo. Queridos irmãos, nós vivemos de milagres, nós vivemos de um milagre a cada dia. Nós que estamos no caminho do Senhor, nós podemos observar como Deus tem cuidado da nossa vida com detalhes. Mas Deus, Ele não cuida da nossa vida da maneira que nós desejaríamos, ou seja, com mágicas e com facilidades. Deus trabalha de uma maneira em que eu não me afaste dele. São Padre Pio, ele tem uma frase que diz assim: bendita seja a crise que me atraiu a Deus. Porque Deus sabe, irmãos, se nós tivéssemos somente facilidades na nossa vida, nós não o buscaríamos da mesma forma que buscamos quando nós precisamos dele. Muitas vezes nós percebemos que nós só buscamos a oração, só buscamos a presença de Deus quando passamos por grandes dificuldades.
E Deus sabe, se na minha vida, se na sua vida só tiver facilidade, nós nos afastamos dele, como muitas pessoas que nós conhecemos, que passam por dificuldades ainda até maiores do que nós, ou que não passa por dificuldade nenhuma e não busca a Deus e não está nem aí para Deus, e a gente percebe que nós passamos pelas dificuldades, e tem gente que nem busca a Deus, encontra facilidade em tudo na vida. Tem gente que nem busca o Senhor e tudo está se encaixando, tudo dá certo, tudo vai para frente, e a gente percebe, meu Deus, parece que aquele ditado é verdadeiro: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas esse ditado, ele é verdadeiro sim, mas o sentido dele é que quanto mais eu rezo, mais eu tenho forças para enfrentar o mal, e quanto mais eu tenho força, Deus permite eu enfrentar sempre coisas maiores, sempre coisas maiores, sempre coisas maiores, para Ele provar a mim que o que Ele é capaz de fazer através de mim, o que Ele é capaz de fazer através do pouco recurso que eu tenho, porque eu esperar grandes milagres com muitos recursos, que milagre é esse? Deus, Ele é especialista em fazer grandes milagres com pouco recurso, e quanto mais o recurso for menor, maior é o mover de Deus. Quanto mais o meu recurso for menor, maior é o poder de Deus. Quanto mais o meu recurso for menor, maior é a vitória de Deus na minha vida. Mas claro que nós não desejamos e não gostamos das coisas difíceis, nós gostamos da facilidade. Quanto mais fácil para a gente, melhor. Se a gente falar, olha, você pode ir por aqui ou ir por lá. Se você for por cá, é um percurso maior, mas você vai ver muitas coisas bonitas. Não, estou com pressa, eu vou por aqui mesmo, né? Que é mais fácil, porque eu tenho muita coisa para fazer. Ou seja, eu sempre procuro a via mais fácil, mas nem sempre Deus permite isso na nossa vida. Às vezes Deus permite que as coisas se apertem na nossa vida, para que a gente esteja sempre na presença dEle, porque Deus nunca vai desejar, e Deus nunca vai querer que eu me afaste da presença dEle. E com isso, Deus não se torna mais Deus por causa da minha presença, porque Deus, Ele sozinho se basta. Deus não precisa de mim para nada. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa da minha fidelidade, Deus não precisa da minha reza. Nós é que precisamos rezar, adorá-lo, ser fiel a Ele e estar na presença dEle. Como uma vez eu li no fundo de um caminhão: Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus, o que será? Fica a interrogação, e a resposta é prática e objetiva: nada. Nós não somos nada sem Deus. Por isso que Deus às vezes permite eu passar pelo fogo, mas Ele diz: você pode até passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Você pode até passar pela água, você pode até passar pelo rio, você pode até passar por uma tempestade, mas a tempestade, o rio, o mar, a água não vai te submergir, porque eu estarei contigo. O olhar do vitorioso é o olhar de fé. Nós precisamos ter duas coisas na vida e nos nossos empreendimentos: fé e criatividade. Fé e criatividade. Porque às vezes eu não tenho muitos recursos, mas se eu tiver fé, eu vou me sustentar de pé.
Se eu tiver criatividade, eu vou conseguir dar passos. Mas Deus, às vezes, Ele nos dá uma ordem. Deus, às vezes, nos concede algo e não nos dá muitos recursos, mas nos dá fé. Basta olharmos para a vida de Noé. Deus simplesmente se apresenta para Noé e manda Noé construir um pequeno barquinho de apenas 120 metros. Deus manda Noé construir um barquinho e não dá para ele a madeira, não dá para ele o prego. Deus tira Noé da agricultura e dá para ele uma missão. Deus, às vezes, irmãos, nos concede viver e experimentar grandes obras, como o nosso comércio, os nossos empreendimentos, aquilo que nós enfrentamos. E Deus, às vezes, Ele não nos dá muito recurso, porque Deus, Ele não trabalha com quem tem muito recurso. Deus trabalha com quem tem muita fé, porque o recurso Ele vai dando pelo caminho. A providência vai trazendo o necessário para que a minha fé cresça. No deserto, Deus concedeu ao homem comer o maná. O que era o maná? O pão que descia do céu. Mas qual era a ordem de Deus? Era proibido armazenar o pão. E quem armazenasse o pão, aquele pão de um dia para o outro apodrecia. Cada um tinha que esperar o maná descer a cada dia. Isso nos ensina a acreditar na providência diária e fiel de Deus, porque às vezes eu quero ter seguranças, às vezes eu penso que ter segurança é ter um empreendimento que me favoreça, ter uma conta, ter um dinheiro guardado, porque se acontecer algo, ou porque se a crise piorar, eu já tenho uma reserva. Às vezes eu penso em ter uma segurança, às vezes eu penso em guardar o maná, em guardar o pão, e Deus, Ele não favorece esse nosso desejo, porque Ele quer que nós estejamos todos os dias dependentes dEle. Ele nos quer a cada dia, a cada momento, esperando o pão nosso, não de todo mês, mas o pão nosso de cada dia. O pão nosso que Ele nos oferece a cada dia e a cada momento. E isso nos leva a pensar que muitas vezes nós entramos em desespero por falta de fé. Porque a fé é o combustível para acontecer o milagre na minha vida. Mas às vezes eu me desespero por qualquer coisa. Quem aqui nunca se desesperou por uma coisa pequena e depois percebeu que aquela coisa, você criou uma bola de neve, você imaginou que aquilo era mais forte do que você, e depois você conseguiu vencer de uma hora para outra? Quantas vezes nós esperávamos que tal problema seria o nosso fim, e Deus na hora certa colocou a mão dele e resolveu aquela situação? Quem aqui nunca experimentou passar por uma situação difícil, olhar para aquele problema e já dizer: agora nós estamos arruinados? E Deus, de uma hora para outra, manda alguém chegar lá na nossa loja, lá no nosso empreendimento. Deus manda alguém chegar na hora certa, não na véspera, mas na hora de mandar pagar o boleto. Deus manda a pessoa na hora certa para testar a nossa fé. Aí às vezes Deus já está com um anjo, com uma bandeja na mão, lá fora com a bênção, mas Ele espera dar até 3h50, 10 minutos para fechar o banco. Aí Deus deixa para a última hora, porque se eu aqui murmurar, se eu aqui reclamar, se eu aqui duvidar, o anjo volta para o céu com a bandeja na mão. Mas se no último momento eu ainda estiver ali, meu Deus, falta 10 minutos para fechar o banco.
5 minutos é o tempo que eu vou chegar lá para poder pagar. Mas eu creio que o Senhor é fiel. Aí Deus fala: esse é meu garoto, ó, essa é minha garota, está lá no desespero, mas confia em mim. Aí Deus manda o anjo: não leve somente essa bênção não, eu quero que você leve mais, para que ele volte para casa ainda com o troco. E a gente experimenta, a gente vê o milagre de Deus. Na hora certa de pagar o boleto, alguém chega: menina, essa mesa é o que eu estava procurando para minha casa, eu rodei tudo, quanto é essa mesa? É X. Ah, toma aqui. Aí a gente disfarça. Doido para dizer um aleluia, doido para olhar para o lado e dizer glória a Deus, doido para olhar para o lado e dizer: vem aqui meu filho, espera só me dar o dinheiro, corre ali no banco e paga. E a pessoa vem, compra, e a gente manda a pessoa pagar, ou sai desesperado para pagar, mas a fidelidade de Deus sempre é fiel. A minha fidelidade nem sempre é fiel, mas a fidelidade de Deus é sempre fiel, porque Deus trabalha com quem tem poucos recursos e muita fé. É melhor eu ter poucos recursos e muita fé, porque quem tem muitos recursos e não tem fé, não tem um grande Deus, mas quem tem poucos recursos e muita fé, tem um grande Deus. E às vezes nós experimentamos o que o Salmo vem nos dizer. Às vezes nós olhamos para a felicidade de quem é infiel e temos inveja, mas a Bíblia vem dizer que a felicidade dos infiéis é como fogo em palha seca. O que é um fogo em palha seca? De uma hora para outra, um fogo bonito, mas demora para ser aceso. Mas o fogo na vida de quem é fiel é acender o fogo na lenha, é assoprar, é abanar, é jogar álcool, é pegar aquela embalagem de ovo que lá no interior usa para colocar debaixo da madeira para poder acender, é colocar casca de madeira, é colocar folha seca, é assoprar, é abanar, mas quando o fogo acende, não tem quem apague. Por isso que nós não vivemos de crise, nós vivemos de milagre, nós vivemos de fé, nós vivemos de esperança, e a esperança é que tem que motivar, é que tem que me dar criatividade, porque Deus ele vem nos dar capacidade para sermos criativos. Basta a gente pensar a criatividade de Noé. Será que Noé, com 120 metros de um navio, de um barco, será que Noé colocou um elefante grande? Será que Noé colocou uma girafa grande? Deus mandou colocar um casal, mas ele teve que ter o quê? A criatividade de colocar filhotes. Imagine Noé colocar um leão dentro da arca, alimentar esse leão, a confusão que esse leão ia ter. Noé com certeza colocou um leão pequeno, que ele pôde chutar: entra aí, entra, empurra, chutou e o leão entrou. Não um leão enorme, não um elefante enorme. Ou seja, Deus, ele nos concede também a criatividade, e eu tenho que pedir a Deus a criatividade, desde arrumar uma vitrine para chamar a atenção de uma pessoa, desde viver ou de colocar algum objeto que chame a atenção no meu comércio, no meu empreendimento. Eu tenho que fazer a diferença, porque Deus diz que chega dos filhos das trevas serem mais espertos do que os filhos da luz. E às vezes nós queremos apenas reclamar, murmurar, e não usamos a criatividade que o Espírito Santo nos concede. Mas devemos, com essa palavra que o Senhor hoje diz para nós,
porque tu és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, pernudo reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Vamos repetir isso? Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Fica tranquilo, porque eu estou contigo. Bota a mão assim no coração e repete: fica tranquilo, porque eu estou contigo. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Não importa qual a injustiça que o mundo, que a sociedade, que os outros estão levantando contra nós. Como eu sempre gosto de dizer, aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. O Senhor me deu essa frase e eu tenho vivido ela na minha vida. Aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. Aquele, juntos, aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. Deu para aprender? Aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. Essa é a nossa frase. Esse é o nosso lema de vida, que devemos escrever na cabeceira da cama, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, no volante do carro, escrever em todos os cantos da nossa casa: aquele que me protege é maior do que aquele que me persegue. E pronto. Não importa o que tem se levantado contra mim, seja na minha vida financeira, seja na minha vida afetiva, seja na minha família, não importa, porque Deus está comigo. Essa é a certeza da minha vida, essa deve ser a maior certeza da sua vida. Deus está contigo. E a palavra do Senhor diz que Ele nos conhece. Eu te chamo pelo nome. Se você, se nós que somos carne, somos fracos, infiéis, diz a palavra, nós não temos a condição de dar para um filho uma pedra quando ele pede pão. Se eu não sou capaz de dar para o meu filho uma cobra quando ele me pede pão, eu que sou fraco, que sou pecador, que sou infiel, imagine Deus. Como Deus vai te dar uma pedra, uma serpente quando você pede pão? Irmãos, nós temos que mudar de atitude, nós temos que mudar de mentalidade, porque quando eu olho para o meu problema, acima dele, ele se torna pequeno, mas quando eu olho para o meu problema, abaixo dele, ele se torna grande. O tamanho do problema está de acordo com o tamanho da fé da pessoa. Às vezes uma pessoa passa por um problema maior do que o meu e tem mais fé, sorri, tem esperança e alcança coisas grandiosas, porque só quem tem fé alcança coisas grandiosas. E às vezes o meu problema é tão pequeno comparado ao de tantas pessoas, mas a minha murmuração, a minha reclamação, o meu pessimismo, nós temos que fugir de quem é pessimista. Devemos fugir, porque essas pessoas carregam negatividade, carregam maldições. Isso não vai dar certo não, está repreendido em nome de Jesus. Maria passa na frente. Você não vai conseguir não, porque o Brasil está em crise, é daqui para pior, só se for na tua vida, porque na minha é daqui para melhor. Eu só tomo posse do que eu quero. Se alguém falar, você está ridícula com essa roupa, se você não tomar posse disso, você vai sair dali dizendo: agora é que eu estou me sentindo melhor. Por quê? Eu critiquei sua roupa, mas é assim, quando alguém de mau gosto, quando você
reclama da minha roupa, eu tenho a certeza que eu estou bonita. Quando eu tenho certeza de quem eu sou, quando eu tenho certeza do que eu posso, ninguém pode abaixar minha cabeça. Mas se alguém olhar para você e dizer: você está com a cara de doente, eu nem tinha percebido, mas é verdade, não estou bem mesmo não. Você só vai tomar posse do que você quer. Ninguém pode obrigar você a tomar posse do que você não quer. Uma avó morreu lá em Cabrobró de Baixo, deixou um sítio para mim. O sítio vai vir, ele vai ganhar perna e vem até a mim. Eu tenho que fazer o quê? Ir lá tomar posse da herança, não é isso? Seja herança positiva ou seja herança negativa, eu só vou adquirir se eu tomar posse. E às vezes nós tomamos posse de muitas maldições. Nós tomamos posse até de um olhar que quer nos recriminar, porque tem olhar que fere mais do que palavras. Eu vou viver de cara feia dos outros? Eu dependo de bom dia de alguém? Eu dependo de Deus. E eu não sou o que o outro diz de mim. Eu não sou o que o outro pensa de mim. Eu sou o que Deus diz de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. E eu não vou ser o que o outro quer. Eu vou ser o que Deus já predestinou. Eu vou ser o que Deus já me deu como promessa. Porque se Deus diz, se a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso e que eu vou alcançar coisas grandiosas, quem são as pessoas? Quem é Satanás? Quem é o inferno para dizer ao contrário do que Deus disse para mim? O problema está no tomar posse, é no abrir a porta e colocar para dentro aquilo que não presta. O que lançarem contra nós e não for de Deus, você não vai dizer bate e volta não, para não devolver para o outro o mal que te desejou. Você vai dizer bate e cai por terra em nome de Jesus. Nós não podemos ser pessimistas, nós temos que ser otimistas, não por pensar positivo, mas por ter fé, porque Deus não me criou para qualquer coisa não. Deus me criou para coisas grandiosas. E quem quiser viver, quem quiser continuar vivendo como galinha, pisando em fezes, andando em puleiro, andando de cabeça baixa, viva, porque eu nasci para ser águia, eu nasci para voar, eu nasci para alcançar a promessa de Deus, eu nasci para ir para as montanhas, eu nasci para enxergar o meu problema de lá de cima, não daqui de baixo. Eu nasci para voar, não para ciscar. Você não nasceu para qualquer coisa não. E não é pecado desejar ter uma vida financeira melhor. Não é pecado desejar ter uma condição financeira melhor, porque Deus, Ele nos disse na palavra que Ele nos criou para nos dar o que existe de melhor sobre a terra. Eu não posso me satisfazer por qualquer coisa não. Eu tenho que ter um coração agradecido por tudo, mas eu não posso me satisfazer por qualquer coisa, porque Deus não me criou, Deus não te criou para qualquer coisa. Vamos deixar de ser molengas, frágeis, retardados. Temos que levantar a nossa cabeça. Está tudo dando errado hoje, mas a resposta de Deus vai vir amanhã. Cadê a resposta de Deus que você disse que ia chegar hoje? Eu disse que era amanhã. Amanhã é amanhã. Amanhã de Deus, eu não sei qual é o dia, mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai vir. E diz a palavra de Deus que Deus
nunca decepcionou quem colocou nele a sua confiança. Eu quero alegrar o seu coração e dizer: você não vai ser o primeiro a ser decepcionado, porque Deus, ele não decepciona ninguém. Vamos levantar a nossa cabeça e acreditar que o Senhor está comigo. Se for de atravessar a água, eu vou atravessar. Se for de passar pelo fogo, eu vou passar. Se for para derrubar montanhas, eu vou derrubar. Se for para enfrentar até o inferno inteiro, eu vou enfrentar, porque eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, e Deus disse que eu sou vitorioso. Não tem inimigo, não tem falso amigo, não tem diabo que diga que eu vou perder, porque Deus já disse que eu vou vencer e acabou. Eu não sou zagalo, mas vão ter que me engolir, vão ter que engolir a minha vitória, vão ter que engolir o que Deus prometeu para mim. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Quem tem promessa de Deus, fica de pé. Quem tem promessa de Deus, levanta assim as mãos. Quem tem promessa de Deus, agradece agora. Abra sua boca, agradeça ao Senhor. Diga assim: obrigado, Senhor. Feche os seus olhos, levanta a sua mão e diz: obrigado, Senhor. E nessa noite é noite de tomar posse das promessas. Essa noite é noite de tomar posse do que Deus tem para você. E você vai prosperar, você vai vencer. E aqueles que estão vendo a sua dificuldade, estão vendo os seus problemas, verão o tamanho do Deus que você serve. Aqueles que estão esperando a sua queda, vão ver o Senhor te reerguer, te reerguer. Vai ver o Senhor colocar você em lugares mais altos do que você um dia desejou, porque Deus deseja mais a sua felicidade do que você. E Deus tem promessas. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua empresa. Deus tem promessa para a sua família. Levanta essas mãos mais uma vez e diz: Senhor, eu tomo posse das suas promessas. Eu tomo posse do que o Senhor tem para mim. Eu não vou mais abaixar a minha cabeça, Senhor. Eu não vou mais olhar para o chão. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero milagres sobrenaturais. Eu tenho poucos recursos, Senhor, mas eu tenho um grande Deus. Eu tenho poucos recursos, eu não tenho segurança financeira, eu não tenho reserva financeira, mas eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Levanta suas mãos e diga: eu tenho um grande Deus. Um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que tem coisas grandiosas para mim. E eu agradeço, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor tem promessas para mim. E assim, irmãos, hoje é dia também de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele nos ensina a confiar no Senhor, a passar pelo sofrimento, a viver o sofrimento, mas esperar a vitória de Deus. Vamos cantar